A paz do Senhor, nesse versículo, Deus irá falar contigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pregação, quem fez foi o próprio Senhor Jesus. Ele pregou acerca do que iria acontecer, aleluias, com a vinda dele. Aqui ele estava pregando antes de ser julgado, dele ser condenado, antes dele passar pela crucificação e ressuscitar. Ele estava anunciando que haveria um dia em que nós seríamos julgados e condenados pelos nossos feitos. Amém? Então nós vamos entender que o Senhor está falando para nós que há um céu me esperando e há um céu te esperando. E que esse trono, ele já está preparado, desde sempre, desde a fundação do mundo. Está preparado para mim e para você. Só que existem uns pré-requisitos da parte de Deus, onde ele vai nos instruir e dizer. Só que no céu só entra ovelha, não entra bode. Ele vai julgar, ele vai separar, e ele está dizendo, lugar direito, ovelha, lugar esquerdo, bode. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele nos traz aqui alguns requisitos, irmãos, aonde a palavra nos deixa claro que neste dia de separação, para os que estão na direita, para as ovelhas, nós vamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai, Pode entrar no lugar, que foi dado a vocês como herança, que é o reino que para vocês já foi preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho interessante que essa fala poderosa e maravilhosa só vem para as ovelhas. Só vem para aqueles que são ovelhas. Só são para aqueles que estão dentro da vontade de Deus. São para aqueles que ouviu a palavra, se arrependeu, se converteu, saiu dos seus maus caminhos e começaram a seguir o mestre, o bom pastor. Foram aqueles que voltaram para a palavra. Foram aqueles que foram instruídos pela palavra. Porque é impossível nós sermos ovelha por nós mesmos. Nós temos que ter um bom pastor. Nós temos que ter aquele que nos protege, nós temos que ter aquele que nos instrui, tem que ter aquele que vai dizer: não, você não pode ir por aí, porque por aí você vai se perder. Aleluias. Se você comer desse alimento e tomar dessa água, você vai se sujar. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor, porque nós vamos entender o ensinamento do mestre. Eu quero aqui simplificar, porque ele vai nos dar aqui alguns pontos e alguns requisitos aonde que quem é ovelha faz. Qual é, irmã Inês? A ovelha, quando vê alguém passando fome, ela não aguenta, ela vai lá e alimenta. A ovelha, quando vê alguém passando sede, não suporta, vai lá e mata a sede. Aleluias. Quando você vê alguém que está passando grande necessidade porque está fora do seu país, fora da sua nação, fora do seu estado, está perdido, está precisando, você vai socorrer, você vai abraçar. Louvado seja o nome do... Você não vai suportar ver ninguém nu, ninguém desprovido. E esse nu aqui pode ser de roupa, pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser psicológico. A gente pode trazer muitas coisas, muitas palavras e agregar aqui. É claro, estou parafraseando para a gente poder entender na íntegra aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. Louvado seja o nome. Quantos estão adoecidos? Quem é ovelha não suporta ver o irmão doente. E às vezes é só no físico, mas geralmente estão doentes espirituais, emocionais, psicológicos.
Aleluias. E existem tantos tipos de doença. Aqui nós podemos colocar as doenças que nós estamos vivendo hoje, mas N doenças espirituais que existem, que o Deus verdadeiro, quando nos chama, coloca dentro de nós um amor, e nós não suportamos ver aquele irmão, aquela ovelha, padecendo, sofrendo. Nós vamos orar pela madrugada, nós vamos interceder. E nós vamos fazer uma forma, uma maneira de estar ali suprindo, nutrindo, abraçando essa ovelha. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E aqui o Senhor também fala de prisão, irmãos. Aleluias. Quantos estão aprisionados? Quantos estão vivendo em cárceres? Quantos estão sofrendo injustiça? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitos que estão aprisionados por uma situação, por algum laço, algum falso testemunho, alguma coisa desse tipo. E nós, muitas das vezes, viramos as costas. Aleluias. Porque Deus está falando aqui de quem serve, irmãos. Dos pequeninos dele. Amém? Vamos entender. Jesus está falando daqueles que caíram em uma situação por causa de um laço. Quantos estão em cadeias hoje? Eu conheço a história de um casal. Gente boa, trabalhador. E o diabo montou uma situação tão maquiavélica ali. E eles jamais pensariam que cairiam nessa situação. E hoje os dois se encontram presos sem dever, irmãos. Diante de Deus não devem nada. Mas a sociedade, a artimanha, a situação foi tão bem criada e tão montada, porque hoje as leis, elas são maravilhosas, elas existem para ser cumpridas, mas existem muitas leis aí que, se nós não vigiarmos, nós vamos cair e vamos ser aprisionados por causa dessas leis. Então, aqui o Senhor está falando, e aqui eu também vou trazer as prisões espirituais que existem, né? Quantas ovelhas aprisionadas dentro do aprisco. E nós, como os cristãos, como ovelha de Cristo, nós temos que ajudar, nós temos que abraçar, nós temos que auxiliar. Ovelhas, amém, irmãos? Por quê? Porque bode não aceita ajuda. Bode, se você vai dar um conselho, já te trata mal. Bode te dá cabeçada. Bode fica te esperando numa estreita, uma fala sua, ou qualquer situação que saiu da tua boca, para poder distorcer e fazer uma fermentação. Então nós temos que avaliar e pedir direção do Espírito Santo de Deus para que a gente não venha se envolver com bode. Porque o próprio Senhor está falando, para os bodes é o lado esquerdo. Existe lado para as ovelhas ficar, que é o direito. Que nós venhamos ter discernimento e sabedoria do Senhor, para sabermos, de fato, ajudar as ovelhas de Cristo. Mas todos merecem ajuda, todos merecem, mas só a ovelha que quer. Só é a ovelha que aceita e fala, amém, eu quero, eu estou precisando mesmo. O bode, além de não receber a palavra, irmãos, ainda vai te tratar mal. Amém? É claro que se Jesus mandar, a gente vai lá e a gente entrega. Mas o Senhor Jesus, ele está aqui se direcionando para as ovelhas. Cuida delas. Abençoa as minhas ovelhas. Apacenta elas. Abraça elas. Cura elas. Ajuda elas nessa caminhada. Porque a caminhada é árdua e é difícil. E tem muita ovelha dentro da casa do Senhor padecendo. Sofrendo, gemendo, ferida. Aleluia. Mas o bom pastor está preparando um povo com óleo, com unção, com graça, para poder ministrar sobre as ovelhas. Aleluias, cura. Cura da alma, cura física do corpo. Aleluia. Vai limpar os ouvidinhos, vai fazer a tosa. Aleluia. Porque Ele é Deus poderoso que cuida das suas ovelhas. Amém, meus irmãos? Se você é ovelha, curta, comenta, compartilha. Abençoe uma alma que está aflita.
Manda essa palavra aonde o Senhor está dizendo: eu cuido das minhas ovelhas, eu cuido dos meus escolhidos. Tem um lugar preparado para você, ovelha minha. Apenas permaneça, porque eu tenho cura, tenho bálsamo, tenho alívio. É eu, o Senhor, que te levo para os pastos verdejantes, lugares de descanso. Sou eu que espanto os lobos da sua vida, te diz o teu Deus nesta manhã. Amém?